senhores telespectadores, já viram como esta rua é bonita? Está ali o nome, é a Rua da Fonte. Nós daqui a pouco também vamos à Fonte. É uma rua numa vila alentejana, Castelo de Vide, e estamos aqui porque vamos falar de um jovem que nasceu aqui em Castelo de Vide. Eu não posso dizer-vos o ano certo, mas não foi muito longe de 1497, há mesmo quem diga 1500, nasce aqui um jovem numa destas casas, também não sei qual, mas olhem, essas portas das casas ainda góticas, tudo aquilo significa fins do século XV. Nasceu um jovem que veio a ser famoso em todo o mundo. Ele chamava-se Garcia de Horta, e é do Garcia de Horta que eu lhe venho falar. A Rua da Fonte é muito possível que ele tenha nascido, se não nasceu nesta, nasceu aqui muito perto. Não tenho dúvida nenhuma de que em garoto galgou estas calçadas. Foi por aqui que ele brincou. Ele não saiu aqui de Castelo de Vide até aos 15 anos. Os pais não eram portugueses, isto é importante. O pai dele, que era o Fernão de Horta, era ali de Valência de Alcântara, não é longe daqui, nos dias claros, avista-se perfeitamente o casario de Valência de Alcântara, e à noite vêm-se as luzes. E a mãe, Leonor Gomes, também não era de longe, era da cidade de Albuquerque. Um e outro, quando nasceram, eram judeus, e os pais eram judeus, portanto, família judaica, e foi por isso que tiveram que sair lá da terra deles, porque em 1492, o famoso edito da expulsão, os reis católicos, enfim, por razões, cada um dá a sua razão, uns dizem que foi por razões religiosas, outros que foi porque quis apanhar o dinheiro, outros porque achavam que eles realmente eram um perigo para a unidade da Espanha, cada um dá a sua razão. O certo é isto. Em 1492, os reis católicos deram esta ordem: quem for judeu, ou deixa de o ser, batiza-se e tem que ser um bom cristão, ou sai deste país, sai de Espanha, não o queremos cá, ou é condenado à morte. Portanto, 3 caminhos: ou muda de fé, ou muda de terra, ou morre. Os pais do Garcia de Horta, que lá ainda não era nascido, mas o tal Fernão de Horta e a Leonor Gomes, das 3 coisas, resolveram mudar de terra. Saíram de lá, não é longe, e vieram com as suas coisitas. Eles não eram gente pobre, e vieram aqui habitar uma casa, ou fazer uma destas casas em Castelo de Vide. Bom, e é pouco depois que nasce o jovem Garcia. Muito bem, tudo, aparentemente, eles instalam-se, o rei Dom João II deixa-os entrar, é claro, deixa-os entrar. Dom João II também não perdia uma pitada. Sim, senhor, podem entrar, mas cada um tem que pagar 8 cruzados por cabeça. E 8 cruzados eram 8 moedas de ouro. Calcula-se, os cálculos variam muito, mas um cálculo muito razoável é que terão fugido para Portugal 60.000 judeus. 60.000 vezes 8 são 480.000 moedas de ouro. Portanto, o rei não perdeu nada com isso. E os judeus instalaram-se aqui, continuaram os seus negócios. Muitos deles eram artesãos, eram ourifes, eram sapateiros, eram alfaiates, trabalhavam peles, eram peleiros, enfim, e a vila nessa altura cresceu muito. Ainda hoje se nota, aqui neste bairro da judiaria, imensas casas feitas por essa altura. Simplesmente, 4 anos depois, em 1496, o rei de Portugal, que já é o Dom Manuel, repete uma lei igual. Não quero cá os judeus, portanto os senhores judeus ou se deixam batizar e ficam cristãos, ou saem daqui para fora,
ou são condenados à escravatura ou mortos. O rei Dom Manuel fez isso por uma razão. Ele queria casar com uma filha dos reis católicos. Mas os reis católicos não estavam nada contentes com esta história. Então, os judeus que tinham dinheiro, que eram os quadros da economia, que eram os melhores artesãos da Espanha, tinha vindo tudo para aqui. Isso era realmente uma concorrência perigosa. E, portanto, quando o nosso Dom Manuel quis casar com a filha, disseram, está bem, mas primeiro tens que mandar os judeus embora. Dom Manuel, que também era esperto, resolveu o seguinte, bom, eu vou mandá-los embora, mando. Bom, e fez o tal e dito, mas procedeu de maneira que eles não pudessem fugir daqui. Deu-lhes um tempo, vocês têm que sair, mas só podem sair pelo Porto de Lisboa, não podem sair por mais terra nenhuma. Querem ir, vão lá para a Itália, vão lá para o Norte da África, vão lá para a Holanda, vão lá para onde quiserem, mas têm que embarcar em Lisboa. Simplesmente em Lisboa não lhes deu navios, eles não tinham navios para ir para parte nenhuma. Portanto, claro, ficaram ali em Lisboa, aflitos, juntou-se uma multidão, ali à volta do Rossio, mais de 20 mil, e então o Dom Manuel resolve a questão com muita simplicidade. Manda-os batizar à força, deita-lhes com os cântaros de água benta para cima, os sacerdotes dizem as orações do batismo e pronto, se eles foram batizados já são cristãos, já não são judeus. Ninguém saiu, tudo ficou cristão, porque toda a gente foi batizada e ele pôde dizer aos reis católicos, pronto, já cá não há judeus. É claro que isto vem mais tarde a criar gravíssimos problemas, porque, como calculam, uma pessoa batizada à força não muda de crenças, mas isto aconteceu em 1496. Nessa altura é que nasce o jovem Garcia de Horta, também por aqui andou até aos 15 ou 16 anos, não sei ao certo, 15 ou 16. E nessa altura os pais mandaram-no estudar. Mas é curioso, não o mandaram para a Universidade Portuguesa. É claro, o telespectador está a pensar Coimbra. Não, Coimbra nessa altura não existia como universidade. Era importante como centro de estudos, Santa Cruz, mas a universidade instala-se em Coimbra, definitivamente, em 1537. Portanto, põe-no a estudar nas universidades espanholas, em Salamanca e em Alcalá de Henares, duas universidades com muito prestígio, E ele andou por lá há alguns anos. É até curioso uma coisa. É curiosa esta coisa. Em Alcalá de Henares era professor um botânico de grande envergadura, o Nebrixa, António de Nebrixa, que era um botânico que dava umas aulas, imaginem, em vez de se limitar a ler livros, esse Nebrixa não fazia assim, pegava nos rapazes, ia para os campos, apanhava as plantas, desenterrava-as, observava-as, via a raiz, procedia ao exame dos tecidos e fazia o estudo experimental nos próprios campos. Eu digo-lhes isso porque mais tarde o Garcia de Horta veio a fazer isso mesmo. É muito possível que esse gosto pela natureza, esse estudo direto da realidade, não através do que os outros dizem, mas através do que os nossos olhos veem, ele o tenha aprendido em Alcalá de Henares com o tal professor António de Nebrixa. Às vezes, um grande professor, numa certa época da nossa vida, pode decidir do nosso destino. Garcia de Horta acaba os seus estudos, é formado em medicina e pouco depois do pai morrer, aqui em Castelo de Vide, ele veio de Espanha para aqui e abriu aqui a sua clínica. Durante os anos de 23 a 25 ou 26, era ele o mestre que curava os doentes aqui em Castelo de Vide.
Eu até penso que isso nos dá uma pista para dizer a casa onde ele vivia. É uma hipótese, mas reparem, ainda há aqui numa rua que se chama do Mestre Jorge, com uma casa desse tempo. O Mestre Jorge era um físico que ficou com o nome e que sucedeu certamente ao Garcia de Horta, que esteve aqui pouco tempo. O médico que está 3 anos numa terra não deixa lá nome. Agora, é muito possível que a casa de Mestre Jorge tenha sido a residência dos pais e o próprio consultório do nosso Garcia de Horta. De qualquer maneira, era um homem com grandes ambições e isto era pequeno, que ia fazer uma medicina, enfim, resolveu ir para Lisboa. Ir para Lisboa e concorrer à universidade. Concorreu 3 vezes aos estudos gerais em Lisboa. E 3 vezes foi posto para trás. Arranjaram sempre um que era melhor que ele. Bom, 3 vezes ele não desistia, era um homem pertinaz. Fazer 3 vezes concurso e levar 3 vezes uma negativa. Bom, à 4ª vez ele entrou porque um amigo dele, o Dr. Pedro Nunes, de quem eu lhes falei já, e que também eram judeus, o Dr. Pedro Nunes não quis dar uma determinada cadeira, a cadeira de Filosofia Moral, e é nessa vaga que entra o Garcia de Horta, que sou, portanto, era professor da universidade, esteve lá 2 anos, mas, curioso, já é professor da universidade, portanto, parece que tinha realizado os seus objetivos, quando um homem de quem ele era amigo, uma grande figura nacional, o Martim Afonso de Sousa, que ainda era descendente de um filho natural do Dom Afonso III. Martim Afonso de Sousa é, de certo modo, um dos fundadores do Brasil. Olhem, foi ele que no Brasil fundou a aldeia de Piratininga, que é hoje a maior cidade ao sul do Equador, a cidade de São Paulo. É um dos fundadores do Rio de Janeiro. Era um homem muito sabedor, sabia latim, sabia cosmografia, foi aluno de Pedro Nunes, este Martim Afonso de Sousa. Bom, e este homem, que é realmente uma personalidade excepcional, em 1534 aceita o lugar de capitão dos mares da Índia e vai para a Índia com uma armada e tem que levar um médico. O médico que ele escolhe é precisamente Garcia de Horta. É assim que em 1534 Garcia de Horta sai da Universidade de Lisboa para ir para a Índia. É muito possível que Garcia de Horta soubesse o que se estava a preparar em Portugal. Os nossos diplomatas em Roma esforçavam-se para conseguir a bula da Inquisição. A bula da Inquisição mandava fechar todas as sinagogas, mandava converter todos os judeus, mandava perseguir aqueles que diziam que eram cristãos, mas não eram. Eu estou-lhes a dizer isto justamente aqui à porta de uma sinagoga. Esta é a sinagoga de Castelo de Vide. Era aqui que se reuniam os judeus. É também construída nos finais do século XV. Mas é possível que o Garcia de Horta nunca tenha entrado aqui. Eu julgo que ele, pelo menos, conservou sempre as aparências de bom cristão. Ele queria parecer cristão. Era perigosíssimo. Era judaizar. Ele era um homem prudente, portanto, ele aqui nunca deve ter entrado. Bom, mas, por exemplo, o pai dele, a mãe dele, as irmãs dele, toda a gente, essa gente entrou por esta porta e é, como sabem, é um monumento, é uma das poucas sinagogas que ficaram de pé em Portugal. Vai para a Índia, quando o Martim Afonso de Sousa, 3 anos depois, volta para Lisboa, ele não vem, não quer vir, porque nessa altura já tinha havido a bula da Inquisição e havia uma grande desconfiança dos cristãos novos, hein? Porque eles fingiam que iam à missa, mas no fundo, nos seus lares, continuavam as práticas judaicas e havia ali uma grande desconfiança. Bom, a verdade é que veio a bula da Inquisição. Há quem, o meu irmão António, por exemplo, sustentava que
essa história de judaizar era o menos importante. O que acontecia é que a nobreza estava numa grave crise económica e a própria coroa estava sem recursos, tinham que manter a guerra no Norte da África, tinham que manter a guerra na Índia, tinham que manter as esquadras no Atlântico, tinham que se defender da pirataria. Não havia dinheiro que chegasse, como dizia um deles, nem que o dinheiro se apanhasse com gamelas, como se apanha a areia na praia, nem isso chegava para as despesas do Estado. E, portanto, quem tinha dinheiro eram os judeus. O mais simples era perseguir os judeus, confiscar-lhes o dinheiro, e isso vinha a aliviar as dificuldades da tesouraria pública. É muito possível que fosse isso. De qualquer maneira, Garcia Dorta, para fugir a isso, vai para a Índia. E é na Índia onde ele está até morrer. Esteve por lá 34 anos e sempre a estudar as coisas locais, as ervas, e com essa mania das ervas, ervas de que tinha ouvido falar, e ele examina-as cuidadosamente e descreve-as. Mas há uma coisa, é que Garcia Dorta tinha andado na universidade, sabia o que diziam, portanto, os sábios gregos, romanos, árabes, e é tudo isso, todos esses saberes, que ele compara agora com o saber dos hindus, com o saber dos persas, com os saberes orientais que por ali encontra, e tudo isso ele mete no seu livro. Nós vamos ver o seu livro. É claro que a primeira edição do livro é hoje uma raridade, é um tesouro. Existem poucos exemplares no mundo. O que eu tenho aqui é uma edição facsimilada, quer dizer, é reprodução rigorosamente igual à primeira edição, e foi impressa pela Academia das Ciências de Lisboa do ano de 1963, como homenagem no ano em que se completavam 400 anos sobre a saída deste livro em Goa. É realmente uma boa maneira de comemorar o centenário de uma publicação. Reparem neste curioso título: Colóquios, diálogos, dos simples e drogas. Simples são as plantas, drogas são as misturas, e coisas medicinais da Índia. E assim, de algumas frutas achadas nela, frutas da Índia, onde se tratam algumas coisas tocantes à medicina prática e outras coisas boas para saber. Compostos os colóquios, claro, pelo Dr. Garcia Dorta, físico de El Rei Nosso Senhor. É um título honesto, reparem, não é literário, mas é honesto. Diz exatamente o que o livro contém. O livro está cheio de informações colhidas na Ásia que os europeus não sabiam, mas o livro, por um lado, teve pouca sorte e, por outro lado, muita sorte. Bom, a pouca sorte foi esta. Quem o estava a compor era um bom tipógrafo, morreu. E depois, quem o substituiu foi um aprendiz. O aprendiz tinha muita dificuldade ainda em compor isto, as letras, e o resultado é que isto tem tanta gralha, que às vezes a gente nem percebe a leitura. O Garcia Dorta deu por isso, e aqui no fim faz uma emenda enorme, é quase tão grande a emenda como o livro, enfim, de coisas que ele pede desculpa, mas realmente o rapaz, enfim, não sabia compor. Das coisas importantes deste livro é esta: um poema de Luís de Camões, o primeiro poema que Luís de Camões viu publicado em letra de forma. É um poema dirigido ao Conde Redondo a pedir proteção para o velho Garcia Dorta. Bom, aqui diz-se isto: um velho que, ensinado das gangéticas musas, na ciência podalíria subtil
e arte silvestre vence o velho Quirone de Aquiles mestre. Estão a ver que o Camões já está a entrar muito aqui naquele estilo engenhoso da última fase. Então ele foi ensinado pelas gangéticas musas, compreende-se, as musas do rio Ganges, na ciência pudalíria subtil. Que diabo é a ciência pudalíria? Bom, tem história, mas é na mitologia. Havia, como sabem, o Esculápio teve um filho que era o Pudalírio. E o Pudalírio era um grande médico, andava sempre a trabalhar e casou com uma rapariga muito bonita. Tão bonita que o Neptuno, deus dos mares, gostou dela e pretendeu o que os homens pretendem das mulheres. Mas ela, claro, esposa do doutor Pudalírio, não cedeu. Então Neptuno, o que é que se fez? Transformou-se num cavalo muito bonito, e foi para o pé da rapariga, que naturalmente viu aquele cavalo e montou-se nele. Bom, isso era o que ele queria. Entretanto, chega ao Pudalírio, viu aquilo, o Neptuno fugiu, mas disso nasceu uma criança que é o Quirone, que, como é filho de um cavalo e de uma mulher, metade da cintura para cima tem figura humana, metade da cintura para baixo tem figura de cavalo. É curioso que o escritor português, o primeiro que fez o comentário desse poema, que é o grande Faria Sousa, diz: não admira nada, se era filho do cavalo e de uma mulher, nasceu metade mulher, metade cavalo. Agora, o que admira é que hoje pessoas que são filhas de mulher e de homem nascem burros. Bom, eu acho graça ao comentário do Faria Sousa, que em certos aspectos acho que continua a ser verdadeiro. Por outro lado, ele escreveu o livro em português. Ora, o português era uma língua que se conhecia em Portugal, conhecia-se na Índia, mas na Europa não se sabia o português. Portanto, este livro estava condenado, enfim, a ficar, de certo modo, na penumbra, se não acontecesse uma coisa muito curiosa. 2 anos depois de ter sido publicado, veio aqui a Portugal um ilustre flamengo, era um grande botânico, Carlos de Cluse, a quem nós chamamos o Clusius. E esse homem viu, numa estalagem, o livro de cima de uma mesa. Viu? O que é isto? Ele sabia um pouco de português e percebeu que era um livro importantíssimo. Levou-o para a Flandres, traduziu-o em latim e publicou-o pouco depois. E em 1567 sai em Antuérpia um belo livro, agora sem erros, publicava numa tipografia muito prestigiosa, que era o Cristóvão Plantini. As edições do Plantini no século XVI são das mais belas do Renascimento. E o livro é escrito por esse viajante flamengo, mas honestamente declara que ante biennium, 2 anos antes, lusitanica língua, portanto, na língua portuguesa, per diálogos conscripta Dom Garcia ab Horta, pro regi Indie medico autore. Portanto, ele adapta ao livro, devo dizer que é uma adaptação muito livre, retira o aspecto dos diálogos, reduz aquilo a uma condensação, mas reúne todas as notícias com interesse científico. Esse livro, publicado agora em Antuérpia, que é um dos centros do mundo, vai rapidamente para Paris, vai para a Alemanha, vai para a Itália, toda a gente se debruça sobre ele. Pouco tempo depois, em 1572 ou 74, aparece uma segunda edição e Garcia de Horta fica, de um momento para o outro, uma personalidade famosa em todos os círculos científicos da Europa do Renascimento. Bom, entretanto, ele morreu na Índia, morreu em Goa. Pouco depois dele morrer, a família dele foi acusada de ainda estar a fazer judiarias. A irmã, Catarina, foi presa
já era uma velha. Foi presa pela Inquisição, confessou que realmente era judia e pronto, e foi queimada. Queimaram-na numa fogueira em Goa. E um cunhado dele, um tal Leonel Pérez, disse sim, ele dizia-nos muita vez que a lei de Moisés é a lei verdadeira. Quem se quiser salvar tem que seguir a lei de Moisés. Além disso, Jesus não era filho de Deus, pois então todos sabem, Jesus era filho de Maria e de José. Como é que ele, se era filho de Maria e de José, também podia ser filho de Deus? Eu não sei qual era a verdadeira posição de Garcia Dorta. Claro que, diante de acusações destas, os senhores inquisidores disseram, culpado. Os juízes disseram, se é culpado, tem que ser queimado. Bom, mas ele já estava morto há mais de um ano. Bom, e aí as justiças de Goa mandaram desenterrar o que restava do cadáver, que no fundo eram os ossos, e queimaram-nos numa fogueira. Bem, eu julgo que o Dr. Garcia Dorta não sofreu nada com isso. Agora, quem sofreu fomos nós, porque evidentemente isto é uma afronta, isto é uma vergonha para todos. O prestígio de Garcia Dorta ficou incólume e todos nós, hoje, o admiramos como o homem que soube aliar a experiência ao estudo e deu passos tão importantes nos progressos da medicina e, sobretudo, da farmacopeia europeia. É um dos grandes vultos portugueses do Renascimento.